Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas de Natureza, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui com vocês alguns resultados bem interessantes de forma de cultivo de orquídeas que fogem um pouco do convencional, mas não deixa a desejar no quesito bom cultivo. Inclusive, já houve até críticas a esta forma de cultivo, porém ela é tão eficaz como as outras técnicas aqui que eu mostro, que é nos discos de cerâmica e nos discos de cimento. Mas antes de mostrar esses resultados, eu já vou pedindo aquele joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube notifique vocês. Além do mais, podem deixar comentários, dúvidas, sugestões e dentro das minhas possibilidades a gente vai dialogando. E outra questão também, pessoal, fiquem comigo até o final deste vídeo, que eu vou mostrar para vocês aqui uma floração maravilhosa de orquídeas, e sobre essa floração eu ainda quero falar sobre algo bem importante no cultivo de orquídeas, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando agora. Então, pessoal, o primeiro resultado que eu vou mostrar para vocês é este aqui, é o que eu estou na mão. Tchan, 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 tchan. Olha só. Conseguem ver aí, pessoal? Olha só. Essa daqui, pessoal, é uma Cattleya nobilo. Eu fiz o replante dessa Cattleya tem um tempo, tem na faixa de uns 6 a 7 meses também. Não é mais do que isso, aproximadamente isso. Adivinha onde foi que eu fiz o replante? Vocês já estão percebendo? Olha só, o que aconteceu? Quando eu comprei essa Cattleya nobilo, ela estava florida. Aí eu fiz o tratamento dela para fazer o replante, que todo mundo já conhece. E, inclusive, eu tenho um vídeo com o replante dela aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver o interesse tá assistindo ao vídeo para poder ver como foi que eu replantei. Aí eu fiz o tratamento dessa orquídea aqui, deixei ela no enxofre, isso aqui é muito importante, e deixei uns dias. Aí ela desenvolveu um broto novo. Na hora que eu fui fazer o replante, o broto novo acabou quebrando. Mas aí eu fiz o replante, meio triste, mas veio outro broto novo, e olha só aqui o broto novo, que fantástico. Olha a saúde, olha isso aí, ó. Esse aqui foi o broto novo que veio depois que eu fiz o replante. E olha só aqui o enraizamento, tá vendo? Mas olha a forma de cultivo, olha aqui por debaixo também, tá vendo, pessoal? Apesar de as barbas de velho tá um pouco atrapalhando aí, mas dá para vocês verem aí o enraizamento aí por baixo. Olha só, tá vendo? Isso aqui é aquele replante no fundo do vaso. Ah, Zenivaldo, mas não dá para engolir essa forma de cultivo, porque o vaso foi feito para a gente plantar a orquídea assim. Pessoal, não importa a forma como a gente planta a orquídea. O que importa é se essa forma que a gente está replantando é uma maneira adequada ou não. Então, se o vaso está de ponta cabeça ou não, também não vai fazer a menor diferença. O desenvolvimento é o mesmo. Só que no meu caso aqui tem algo diferente. Para quem vai plantar com substrato orgânico, aí é claro que não vai ter possibilidade de você plantar assim, se você quer entulhar a sua orquídea de substrato. Mas se você vai testar o cultivo sem substrato orgânico, dessa forma aqui é muito melhor, porque a orquídea tem muita superfície aqui para poder ela percorrer, ela se desenvolver. Aqui ela vai rodar, ela vai crescer aqui, vai formar uma verdadeira toceira. E ela já está lindíssima. Olha só aí a saúde dessa nobilo, tá vendo, pessoal? Olha só aí, ela já vai florescer aqui na próxima data de floração. Aqui eu tenho certeza, quase certeza, a gente nunca pode
afirmar com 100% de certeza, porque algo pode acontecer aí e ela não florir. Mas eu tenho quase 100% de certeza, pela saúde do broto, ela vai florir. A ID dela é uma JL82 Campo Verde, Tapurã, alguma coisa assim. Tapuã, não sei, alguma coisa assim. Essa é a ID dela. E pelo que eu tô vendo aqui, vai vir um resultado muito bonito. Eu acredito. Na verdade, eu já vi ela florida, porque eu comprei ela florida. Então ela é muito bonita, pessoal. Muito florífera. Linda, linda, linda essa Nobilo aqui, que vocês estão vendo. Então eu cultivo ela assim. Então, vasos de barro, vasos de cerâmica, a gente pode cultivar orquídeas no fundo do vaso sem problema nenhum. E fica um cultivo muito bom. A orquídea tem muito espaço para poder ela enraizar, as raízes ficarem livres, porque ela vai enraizar tanto aqui por dentro quanto aqui por fora. E ela vai, enquanto tiver espaço aqui nesse vaso, ela estará crescendo. Então, assim, dá para a gente cultivar sem problema nenhum, e fica um cultivo tão bom quanto no vaso da maneira, né, tradicional aí que as pessoas cultivam, que é ele com a boca para cima, assim. Ah, Zenivaldo, dá para eu cultivar a orquídea sem substrato orgânico também com o vaso assim? Dá, pessoal, só que a gente precisa dar preferência para aqueles mais rasos. Nessa forma aqui, eu prefiro, com o vaso mais fundo, eu prefiro cultivar assim, com ele de ponta cabeça. Mas se o vaso for raso, a gente pode cultivar, colocar a orquídea no fundo do vaso ali e a orquídea vai se desenvolver super bem. Então, assim, pessoal, a minha forma de cultivo é sem substrato orgânico. Eu dou preferência a cultivar as minhas orquídeas dessa forma, justamente porque, para mim, além de ser mais prático, é barato e também, quando está em períodos chuvosos, eu não tenho problema nenhum com doença, com podridão bacteriana, que é aquela podridão que deixa a orquídea cozida com aquele cheiro de fermentado, apodrece os pseudobulbos, que é a podridão mole. Então, assim, eu não gosto de cultivar orquídeas com substrato orgânico, de jeito nenhum. O único substrato orgânico que eu utilizo aqui nas minhas orquídeas é o esfagno, porque o esfagno, ele, apesar de ser esponjoso, mas ele é durável, dependendo da quantidade também que a gente colocar. Muito pouco. Eu coloco muito pouco, então assim, o meu cultivo é dessa forma. E os meus resultados são esses resultados aí que vocês estão vendo. Ó. Orquídeas verdinhas, orquídeas saudáveis, orquídeas viçosas, orquídeas que florescem bem, porque eu estou mostrando aqui para vocês os resultados o tempo todo. E, inclusive, daqui a pouco, lembrando, eu vou mostrar aqui um resultado e vou falar de algo muito importante. Vou pegar aqui, pessoal, um outro resultado para poder mostrar para vocês. Então, este aqui é uma Cattleya nobilo nesse vaso de barro aqui, ó. Barro queimado. E agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês outro resultado também no vaso de ponta cabeça, que já é aquele vaso. Aquele vaso ali, o da Nobilo que eu mostrei para vocês, é naquele modelo cuia. Que nem tem aqueles de plástico. Ele parece uma cuia. E tem este vaso aqui, que é aquele vaso mais altinho. Esse daqui é pequeno, mas é aquele vaso mais alto, que eu não sei como é que fala o nome desse vaso. Para mim, tudo é vaso e pronto. E aqui eu fixei, olha só, tem o replante dela aqui também. Eu posso até procurar o vídeo e deixar o link aqui para vocês acessarem o replante. E olha aí como está linda a minha valqueriana, que eu fiz o replante aqui neste vaso. Aqui são as barbas de velho que eu coloco e ela ainda está mais enraizada do que a Nobilo. Olha aí para debaixo a quantidade de raízes, tá vendo, pessoal? E olha só aqui como ela já está envolta. Esse vaso aqui é um vaso de cerâmica, ele é mais queimado do que aquele outro. Olha só aqui, tá vendo, pessoal? Olha só aqui a quantidade de raízes. Raízes para todas as direções.
por isso, pessoal, que eu gosto. Olha isso, ó. Olha aqui. Olha aqui. Eu quero tirar as barbas de velho aqui para vocês verem melhor. Olha isso aqui, ó. Olha a quantidade de raízes crescendo aí, em todas as direções. Por que eu gosto dessa forma de cultivo aqui, sem substrato orgânico? Porque, pessoal, as raízes elas crescem para todas as direções, elas crescem saudáveis, o sistema radicular da orquídea fica muito bem desenvolvido e ela absorve mais a umidade do ambiente, ela absorve mais os nutrientes quando a gente faz as adubações. Então isso potencializa o desenvolvimento da orquídea. As florações são muito melhores, as florações são mais duráveis porque a orquídea consegue se nutrir melhor. E quando a gente cultiva, né, a orquídea mal, com substrato orgânico, que se deteriora rápido, quando ele começa a se deteriorar, a orquídea enfraquece, ela floresce, mas a floração não dura, às vezes vem deformada, tudo isso a gente precisa levar em consideração. As minhas florações aqui, como eu cultivo dessa forma, elas duram muito, 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 muito mesmo. Claro, não vou dizer assim que vai durar além do que é, entendeu? Mas assim, quando a gente cultiva a nossa orquídea de uma maneira não tão adequada, o que é que acontece? A floração, ela não dura aquela quantidade de tempo que normalmente ela duraria. Vocês compreenderam? Não é que a orquídea, digamos assim, se a floração dela é 20 dias, ela não vai durar 30 dias, ou não vai durar 40 dias. Pode até uma ou outra durar, mas via de regra não. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes quando a gente está cultivando a nossa orquídea mal, se a orquídea não está se desenvolvendo bem, e ela tem uma floração que dura 20 dias, ela pode durar 10 dias, ela pode durar 12, 13 dias. Vocês compreenderam? Quando eu cultivo ela da maneira adequada, ela vai durar ali os 20 dias que normalmente ela vai durar como ela se desenvolve normalmente. Vocês compreenderam? Então, é assim, é por isso que eu estou batendo sempre na mesma tecla. Se você, não estou dizendo aqui que não é para as pessoas cultivarem orquídeas em vasos, não sou contra, não é para as pessoas cultivarem orquídea com substrato. Cada uma vai cultivar da maneira que achar melhor. Eu é que cultivo dessa forma, e é uma forma que eu encontrei para a gente estar solucionando aquela problemática de doenças, de podridão mole, podridão negra, fungos, um monte de coisa, principalmente em períodos muito chuvosos também para quem mora aí em regiões muito chuvosas. Eu moro aqui numa região semiárida, aqui no Nordeste, porém no período de chuva pode ter anos que chove muito. E se chove muito e eu cultivo dessa forma, eu posso ter problemas como eu já tive no passado. Por isso que eu escolhi, eu testei e eu comprovei essa técnica de cultivo de orquídeas nos discos de cerâmica, nos discos de cimento, e agora eu estou compartilhando aqui com vocês, do mesmo modo que eu estou compartilhando aqui as orquídeas cultivadas nos fundos dos vasos. Ah, Zenivaldo, mas foi você que desenvolveu essa técnica de orquídea? Não, já tem pessoas aí que cultivam. Eu conheço essa técnica há muito tempo já, mas eu não trouxe para o canal, porque o que é exclusivo e que hoje, graças a Deus, muitas pessoas já estão conseguindo aí salvar suas orquídeas por meio dos meus compartilhamentos, né? O que é autenticidade minha é essa forma de cultivo aqui nos discos de cerâmica e nos discos de cimento. Essa forma de cultivo aí, eu fui o pioneiro aqui no Brasil. Agora, essas outras aqui já tem aí na internet, outras pessoas cultivam, embora eu conheça há muitos anos. E por isso que eu estou trazendo essa maneira aqui agora, só agora, por causa disso. Eu já mostrei aqui no passado, mas eu mostrei com as orquídeas da amiga minha, para poder solucionar essa problemática. Ela queria aproveitar os vasos e também para solucionar a problemática do apodrecimento de raízes e doenças, porque ela rega muito as plantas dela. Então eu fiz o replante dessa forma no fundo dos vasos, para poder aproveitar os vasos e também solucionar essa problemática, e deu muito certo e as orquídeas dela estão lindas. Então, pessoal, é isso aí. Então, olha, a gente pode cultivar tanto dessa forma quanto dessa forma.
dessa forma aqui com o vaso de ponta cabeça, sem substrato orgânico. Assim, substrato orgânico. A gente pode cultivar também sem substrato se o vaso for dos vasos mais rasos, parecendo pratinhos. E agora, para poder finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui o último resultado e eu vou falar um pouquinho dele. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Olha, 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 olha. Que maravilha de orquídea. Parece até uma alma aqui, né? Essa orquídea aqui é uma catleia, é um híbrido de catleia. Porém, ela está sem identificação. Agora ela está sem identificação. Eu comprei essa orquídea, foi de um lote de orquídeas que eu comprei, que vieram as orquídeas muito ruins. Olha só o que aconteceu. Orquídeas muito ruins, orquídeas que, pelo preço que eu comprei, tentaram me passar a perna, mas como eu não sou bobo, e eu sei reivindicar os meus direitos, eu cobrei, mas o meu fornecedor, ele me ressarciu tranquilo, entendeu? E aí ficaram algumas dessas orquídeas aqui, que inclusive eu deixei livre para poder ele fazer o que ele quisesse, ou buscar, seja lá o que for. E aí ele pediu para poder eu deixar essas orquídeas aqui, amarrar na árvore, tentar recuperar, fazer o que eu quisesse. Mas aí ele me ressarciu, devolveu o dinheiro e eu fiquei com essa orquídea aqui e mais umas outras aí. Algumas até que eu consegui recuperar. Essa daqui eu ainda estou recuperando. Olha só aqui para vocês verem o estado. Então, ela veio identificada como Pastoral Inocência. Só que ela não é uma Pastoral Inocência. Essa orquídea aqui, eu não sei a ID dela, mas veio mesmo daquele jeito. Dá para vocês verem aí a situação que ela veio. Ah, Zenivaldo, mais uma orquídea dessa, nesse estado aí, você vai deixar ela florescer? Olha só, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Vou deixar ela florescer, sim. Por que eu vou deixar ela florescer? Porque, apesar dela estar debilitada, olha só, ela tem enraizamento, ela está enraizando, e olha só aí a saúde da raiz, tá vendo, pessoal? Olha só aí a saúde da raiz dessa orquídea. Não tem muitas raízes, mas tem raízes aí para todos os lados. Olha só. Então, assim, quando a gente cultiva uma orquídea dessa aqui em vaso, dificilmente a gente vai ter uma floração como essa. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí? Olha só. Apesar dela estar debilitada, mas a floração está belíssima, sem deformações aí. Tá vendo, pessoal? Tá abrindo ainda, amanhã é que ela vai amanhecer aberta. Eu encontrei por acaso essa orquídea assim no orquidário. É muito gratificante, a gente esquece das orquídeas por lá, quando a gente vê, elas estão desse jeito aí que vocês estão vendo. Então, assim, aqui eu poderia muito bem interromper a floração. Já vi interromper e deixar a orquídea se desenvolver. Nesse caso aqui, como eu estou recuperando a orquídea também, não tenho assim tanta, né? Mas ela é muito bonita. Agora eu vou ter mais cuidado ainda. E ela já está saudável, apesar de ela estar debilitada, mas ela não está doente. Veio esse broto novo aí e veio essa floração. Então é só aqui nesse caso eu não vou cortar, porque na cerâmica tem esse diferencial. Se aqui fosse no vaso, eu tenho certeza que essa orquídea estaria muito debilitada, não tinha enraizamento, e essa floração aqui ia sugar toda a energia da planta, e correria o risco de perder a planta. Nesse caso aqui, como a planta já está bem enraizada, eu não vou retirar essa floração aqui. Eu vou deixar ela florescer normalmente e depois eu corto e ela vai se desenvolver. Então, assim, é uma dica que fica principalmente para aquelas pessoas iniciantes. Se você tem uma orquídea, você cultiva ela em vaso, ela não está muito bem enraizada, tem apodrecimento de raiz, ela está desidratada, veio uma floração, se você quiser ver, veja, mas dá uma olhadinha, vê, tira foto e depois você interrompe. Ou, em casos extremos, se a orquídea estiver bem debilitada mesmo assim, você não deixa nem abrir. Você já vai lá e aborta os botões, você retira e espera na próxima floração, quando a orquídea se desenvolver, se recuperar, entendeu? Mas nesse caso aqui, eu não vou interromper a floração. Na minha forma de cultivo de orquídeas nos discos de cerâmica e nos discos de cimento,
Mesmo a orquídea aparentemente estando debilitada, eu não aborto as florações. Por quê? Porque tem enraizamento. Só não deixaria aqui se não tivesse enraizamento. Aí, se não tivesse enraizamento, aí eu interromperia aqui a floração. Como está bem enraizadinho aqui, tem poucas raízes, mas as raízes estão saudáveis, eu vou deixar. Mesmo ela tendo essa aparência aí debilitada, mas eu vou deixar. Entendeu, pessoal? Então, são pequenos macetes assim que fazem toda a diferença no cultivo de orquídeas. Então é isso que a gente tem que compreender. São essas as observações que a gente precisa fazer. Eu costumo dizer sempre, quem cultiva orquídea precisa desenvolver o espírito da observação, a habilidade de observar, porque a orquídea é uma planta, mas a forma de cultivo de orquídea não é como as outras plantas terrestres. Vocês estão compreendendo? Então a gente tem que observar. As orquídeas, elas nos mostram sinais de como elas estão se desenvolvendo, se elas estão se desenvolvendo bem, se elas não estão se desenvolvendo bem. Então, se a gente aprende a observar, elas nos mostram sinais de como ela está se desenvolvendo. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões, e dentro das minhas possibilidades a gente vai dialogando. Então eu vou deixar aqui para vocês verem que maravilha. Depois eu posso até estar gravando um videozinho curto quando ela estiver completamente aberta para poder eu estar compartilhando com vocês. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.